Isso aí. Vamos continuar. Último dia, mas a gente vai continuar mexendo na nossa vida, né? Trabalhando com esse material. Você, eu estou dizendo, né? O retiro acaba hoje, mas seu retiro com o Senhor continua. Nosso retiro com o Senhor continua. Que é o que mais importa, né? Tá bom. Vamos orar mais uma vez. Gostaria que alguém que quiser orasse, colocar esse tempo, privilégio que a gente tem de novo, juntos, diante do Senhor, de poder aproveitar bem isso, para a glória dele, para a transformação da nossa vida. Alguém gostaria de orar? Ok, Gustavo. Amém. Ok, ontem nós terminamos o estudo falando desse aspecto do balde 3. Né, o passado culpado, quando você reagiu bem, requer que faça o quê? Então, se tem coisas ali que não estão resolvidas, você ainda tem conflito, não se sente perdoado, então requer uma lembrança alegre daquilo que Deus já fez em relação à sua situação, uma vez que você, apesar de ter pecado, você reagiu, você lidou com a questão rapidamente, não permitiu que o pecado causasse mais pecado ainda. Então, quando você não se sentir perdoado, escolha acreditar nas promessas de Deus. Quando você continuamente recordar suas falhas, aprenda a não revolver-se em pecado do passado, por causa desses 4 pontos que a gente viu. Falta de arrependimento genuíno. Então, tratar a coisa de maneira honesta, séria, com profundidade. Por causa do temor dos homens, não deixe que as outras pessoas definam, acusem, nem mesmo Satanás faça isso. Por causa da relutância em abandonar o pecado, não ficar teimando em achar que tem alguma vantagem em manter aquilo na sua vida. E por causa da perda da admiração pela graça perdoadora de Deus. Terminou com esse ponto, vendo como Paulo, apesar de expor o seu passado terrível, alguém que matava as próprias pessoas, que depois ele se tornou uma delas e foi o maior defensor da sua igreja, a igreja do Senhor Jesus. Ele seguiu em frente, então nós podemos aprender também com esses princípios, né? A lição hoje, correspondente ao livro, é o capítulo 11, a pessoa da nossa alegria. A
pessoa da nossa alegria. Então, antes da gente ir propriamente dito para o balde 4, vamos pensar nisso, que é um desenvolvimento do balde 3 e uma transição para o 4, tá bom? Qual é o propósito de esvaziar os baldes? Né, tirar essas pedras, colocar nas pedras no balde dos outros, certo? Não, não é isso. A culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Não é isso. Mas o que acontece no processo de lidar com o passado biblicamente? O que a gente pode esperar disso? Se a gente der atenção, não engavetar essas coisas, não, deixa para lá, acho que não é importante. O que eu posso esperar quando os baldes estiverem vazios? Por que eu tenho que lidar com o passado dessa forma que Deus está ensinando a gente? Pergunta, afinal das contas, é essa aí, ó. A quem você vai se assemelhar se você lidar de uma maneira como Deus está ensinando a gente aqui? A gente vai se assemelhar a Cristo, lógico. Se a gente negligenciar, o que eu vou me tornar? Né? Eu vou permanecer do jeito que eu estou agora, vou levar a vida cristã de qualquer jeito, não vou aproveitar a graça de Deus que Ele derramou na nossa vida. Então, vamos entender que baldes vazios, está mudando aqui, conduzem à fonte de alegria. Vamos esvaziar os baldes, né? Então, esse estudo não trata primordialmente de um processo. Ele ensina um processo, ensina princípios, mas ele trata de uma pessoa, da pessoa de Deus. Deus nos oferece possibilidade de um relacionamento vibrante, cheio de alegria com Ele. Não é isso que a gente vê na vida dos discípulos que aprenderam ali do Senhor Jesus? Pessoas que tiveram muita tribulação nas suas vidas, muito sofrimento nas suas vidas. Mas você imagina algum daqueles discípulos, depois da ressurreição do Senhor Jesus, mesmo passando por tudo que eles passaram, como pessoas derrotadas, sem ânimo, não sabiam para onde estavam indo, não tinham propósito? A gente sabe que não, né? Foram pessoas, irmãos e irmãs, que, uma vez que eles perceberam o que Jesus tinha feito na vida deles, eles creram naquilo, eles imediatamente perceberam, bom, agora a minha vida vai servir para aquilo que Deus espera. E eles aprenderam a depender de Deus, o poder de Deus, que estava disponível a eles, também está disponível a nós. E a vida deles se tornou exemplo para nós, né? Inclusive na maneira como lidar com as tribulações. E a gente está vendo eles também aprenderam a lidar com o seu passado de maneira bíblica, que fez com que eles fossem em frente, dessem o próximo passo e todos os passos necessários para se tornarem semelhantes ao Senhor Jesus também. Então, à medida que você lida com os eventos do passado de uma maneira bíblica, você vai encontrar alegria. E quanto mais você identificar situações em qualquer um dos baldes e tratá-las biblicamente, mais alegria encontrará na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vamos gastar um tempo um pouquinho pensando na mulher samaritana. Uma mulher sedenta, com um passado sórdido. Então, a passagem de João 4 demonstra o poder e a centralidade do passado de uma pessoa, né, como ela vivia ali, e o que aconteceu quando ela descobriu em Cristo alegria na vida dela, né? O que aconteceu quando conheceu o Senhor Jesus? Sei que a gente já tem falado isso em algumas outras oportunidades, né? Mas o autor coloca coisas importantes aqui para nós também. Então, João 4:4. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. O Senhor Jesus e seus discípulos, ele ia passar por ali. Agora o John Piper tem uma explicação que está no seu material também, que diz que os samaritanos eram remanescente dos judeus do norte, que tinham se casado com os estrangeiros, depois que os chefes e nobres haviam sido tomados no exílio de 722 a.C. Num dado momento, edificaram um local de adoração separado em seu próprio monte Gerizim,
Eles rejeitaram todo o Antigo Testamento, exceto a sua própria versão dos primeiros 5 livros de Moisés, né, o Pentateuco. Então, sua animosidade, aquele relacionamento ruim para com os judeus, era centenário. E é nesse contexto que Jesus chega ali em Samaria. Jesus estava cansado da sua jornada, então ele sentou-se ali ao pé do poço. E quando a mulher samaritana veio para tirar água, Jesus pediu a ela para dar-lhe de beber. E essa mulher ficou surpresa, por causa desse contexto de animosidade entre os povos ali. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. E Jesus, então, a gente sabe que estabelece um diálogo, começa uma conversa com a mulher. Que conversa importante, que conversa que dividiu a vida dela, né? Antes daquela conversa e depois. Jesus começou a mostrar para ela que há alguém que você ainda não conhece, que você precisa conhecer. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então a mulher não entendeu de imediato, né, o que Jesus estava falando ali, lógico. Então Jesus fala a mesma coisa de maneira diferente. Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água, aí que você está tirando do poço, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Esse foi o versículo que Deus usou para eu me converter. Num domingo à noite, tinha acabado de voltar do culto, não lembro se a pregação era sobre isso. Sei que o Bill e o Calvin estavam pregando lá, ensinando para nós. Mas voltei para minha casa e percebi que eu estava exatamente nessa situação. E graças a Deus, segunda-feira eu já era cristão. Então, Deus, realmente, o poder de Deus é fantástico, né, irmãos? Então, previsivelmente, essa mulher responde uma resposta que o que ela tinha entendido, vendo na oferta de Jesus uma oportunidade de economizar bastante trabalho, não precisava mais buscar água. Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Então ela precisava conhecer uma pessoa, precisava conhecer algo que ela não conhecia ainda. Jesus continua: há algo acerca do seu passado que você precisa encarar. E as pessoas não gostam disso. Assim como ela, ninguém gosta. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Então, essa conversa toma uma direção bem diferente, né? Jesus queria que essa mulher samaritana reconhecesse a profundidade da sua sede espiritual, da sua condição perante Deus, conforme indicavam seus 5 casamentos anteriores e o fato de que ela estava atualmente agora vivendo com um homem que não era seu marido. Seu vazio precisava ser exposto, seu passado precisava ser tratado. Ela precisava reconhecer que a vida dela não estava em ordem diante de Deus, ela precisava encarar o seu passado do jeito que a sua vida era naquele momento, com os efeitos daquilo, com o que ela precisava lidar daí para frente. Ter o pecado exposto nunca é uma experiência agradável, certo? Somente quando alguém fala, Jesus estava falando algo para ela ali. Quando alguém chega para nós também, fala alguma coisa da nossa vida. É engraçado que a gente acha que a gente não tem problema de achar que a gente é pecador. Mas quando alguém fala para nós que a gente é pecador, a gente começa a ter algum problema. Engraçado, parece que a gente não é. Não, isso não. Pera um pouquinho. Né? Até aquele momento eu era pecador, mas quando a pessoa fala alguma coisa para mim, bom, vamos ver se eu sou mesmo. Então, só que ter o passado exposto, né, mesmo não sendo uma experiência agradável a princípio, é o primeiro passo para crescer a partir do seu passado. A gente mencionou esse versículo de João 3, só mencionamos ontem a ideia, né?
Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas ou confrontadas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas porque feitas em Deus. E esse é o nosso conflito. A gente sabe, tem um passado culpado, tem coisa para acertar. Então, a tendência natural do nosso coração é se esconder, é se desviar, vamos falar de outra coisa, vamos falar de coisas que não tem nada a ver com profundidade da minha vida, do que eu preciso mudar. Falar de qualquer outra coisa. E essa mulher tentou fazer isso com Jesus, quando ele confrontou e nessa frase, chama o teu marido e vem cá, ela entendeu. Assim, bom, agora eu estou tendo uma situação difícil. O que eu vou fazer agora? Então, o preço da adoração inapropriada, né? Ela vivia daquele jeito por causa dessa adoração inapropriada. O Senhor disse-lhe à mulher, vejo que tu és profeta. Ela tentou desviar o assunto, né? Nossos pais adoravam neste monte, entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Só uma coisa no texto antes aí, lá em João 4. Quando Jesus falou para chamar o marido, né? Então, ela mesma reconheceu. Ok, eu não tenho marido. Jesus falou, bem disseste, não tenho marido, no versículo 17, porque 5 já tiveste, e esse que agora tem não é seu marido. E ela agora vem com isso, né? Vejo que tu és profeta. Você conhece algo aí que só alguém de Deus poderia conhecer, a meu respeito. Nossos pais, mas percebe o que ela faz com aquela informação? O senhor é profeta, está falando da minha vida, mas eu quero falar de uma outra coisa. Nossos pais adoravam nesse monte, entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então a mulher tentou levar a conversa numa direção diferente, e na providência de Deus, era exatamente ali onde Jesus queria que a discussão chegasse. Jesus queria, mesmo ela tentando levar a conversa para esse lado, que fosse falado exatamente do que é adoração, porque esse era o centro. Se ela não entendesse isso, entendesse o que estava acontecendo em relação à adoração na vida dela, não ia acontecer nada. Jesus usou o que ela disse então, para que ela entendesse que a sua vida pecaminosa era fruto de uma coisa, um coração idólatra. Ela adorava a coisa errada. Ela estava no lugar errado na vida dela. Então, por que é difícil admitir ou querer conversar sobre o passado? Porque a idolatria do coração é difícil de admitir. É difícil a gente encarar aquilo pelo qual realmente a gente está vivendo em certo momento da nossa vida. É difícil ouvir certas coisas, até mesmo da Bíblia, e olhar para aquilo assim, será que é isso mesmo? Será que minha vida, será que é essa sujeira mesmo que Deus está mostrando para mim? Acho que eu vou fazer devocional em outro ponto, eu vou para o próximo dia do que eu estou fazendo. Mas assim, é difícil admitir isso aí. Só que isso está no cerne da nossa luta, é o centro. Por exemplo, alguém que responde mal com o mal pode estar adorando o ídolo da vingança. Mas para ele é uma reação, né? A pessoa fez o mal, então respondi. É só assim que eu sou mesmo. Não. Ela não está percebendo, por isso ela precisa de ajuda às vezes para entender que o que pode estar ali operando na vida dela é um princípio de vida que ela adotou totalmente errado, pecaminoso, o princípio de o ídolo da vingança. O ídolo da vingança me serve. Eu vou fazer algo para mostrar que eu vou dar o troco, eu vou resolver a situação do meu jeito. Então ela pensa sobre isso, ela planeja, talvez sonhe com a vingança, porque a vingança é o seu Deus. Aquilo que Jesus falou nos evangelhos, que aquilo que a gente se dedica mais, aquilo que a gente dá mais valor, aquilo que a gente não quer perder de jeito nenhum, que a gente tem medo de perder, que se alguém começa a falar, balançar aquilo que a gente tem segurança, que Jesus chamou do nosso tesouro, ele falou assim, é aí
que de fato você está. É isso que é o seu Deus. É isso que você não quer que ninguém nem chegue perto, porque esse altar é muito importante, né? Ninguém pode chegar ali, ninguém pode mexer isso na sua vida. Você construiu um altar para viver que você acredita, mesmo sendo uma bobagem ou mentira, e vai, na verdade, arrancar a tua vida, vai destruir você, porque é contrário ao que Deus tem para você, é ligado a princípios pecaminosos, mas você realmente acredita por algum motivo, porque você acha que funcionou, porque você ganhou, inclusive foi colecionando, né, outros ídolos, o ídolo do respeito, talvez, o ídolo de as pessoas te aprovarem, então você foi colecionando isso. Imagina se você agora for tirado de você esse altar, tudo vai por água abaixo e você ficar sem nada. Sobra Jesus, mas você não conhece tanto Jesus assim. Então, fica na dúvida, né? Agora, quando Jesus está no lugar certo e tira uma porcaria dessa, e daí? Ainda bem. Não precisava disso, só estava me atrapalhando a ser como Jesus, né? Isso estava atrapalhando a minha vida. Então, é algo importante para a gente pensar. Outra pessoa que escolhe o caminho da amargura pode estar adorando o ídolo de sempre ser tratada de maneira justa. Ela, apesar de ler Gênesis 3, daí para frente, tudo que acontece por aí, ela ainda acredita na mentira de que nesse mundo ela vai ser tratada com justiça e o tempo todo. Então, quando alguém não trata, quando é alguma coisa diferente do que ela gostaria, como se ela fosse Deus, sua própria vida também, porque ela que define o que ela precisa, o que é melhor para ela, tudo. Ela se sente segura naquilo. E quando as coisas não acontecem desse jeito, e não vai acontecer mesmo, né? Não vai acontecer, principalmente se ela for um discípulo, uma discípula de Jesus. Porque Jesus falou, lembra? Neste mundo passareis por aflições, ok? Então ele garantiu isso aí. Então, as pessoas, se o ídolo for eu preciso ser tratado sempre de maneira justa, como é que ela vive? Se esse ídolo estiver operando na sua vida, ela vai reagir com ira, cólera, gritaria, tal, amargura, até que as coisas se tornem do jeito dela, que normalmente não vai acontecer, principalmente se for cristão, que Deus não vai permitir, né, que essa mentira continue se propagando, criando raiz na sua vida ali. Então ela vai viver frustrada, vai viver desanimada, primeiro com Deus, depois com as pessoas, porque ela acredita assim, eu preciso que as pessoas, que as situações sempre sejam justas para mim, sempre seja aquilo que eu quero mais. É uma crença, é falsa, mas é uma crença. Então, ela acredita que o segredo da alegria é encontrar meios para que as pessoas façam aquilo que ela quer em todos os momentos da vida dela, e se ela não acha de uma primeira vez, ela vai tentar de novo, vai manipular pessoas de um jeito ou de outro, vai tentar ficar brava com essas pessoas. Então, por quê? Porque eu acredito que para eu ter alegria, eu preciso que as coisas sejam de maneira justa sempre. Tem que dar certo aquilo que eu acredito que tem que dar certo. Não tem espaço, né, para a vontade de Deus, Deus fazer o que Ele quiser dela. Okay? Ela sente, é assim que eu quero viver. Eu sinto segurança nisso. Então a mulher samaritana também tinha um problema de adoração. E nós também temos. Se você refletiu sobre o que é crescer no entendimento de como lidar com o seu passado, esses dias, está pensando nisso, com certeza já ficou frente a frente com alguns desejos e ídolos do coração que precisam confessar, você precisa confessar a Deus e talvez a outras pessoas também. Então a confissão, em seus níveis mais profundos, é necessária antes que possamos começar a ser curados por Deus e crescer à semelhança do Senhor Jesus. Você não pode receber a água viva, Jesus, a água que Ele oferece, inclusive essa água que é a vida abundante, a água que depois vai fluir, né, e vai fazer tudo o que Deus planejou na sua vida daí para frente. Você não vai reconhecer, não vai receber isso antes do que você precisa confessar diante de Deus como é que está a sua situação de vida. Ok? Eu lembro, eu tinha meu ídolo, ontem eu estava conversando, ontem com o irmão aqui, falando que eu era tão idólatra, já falei isso para o DNA, acho que algumas vezes também, deve estar cansado de ouvir, né? Mas, eu era tão idólatra numa área da minha vida, né?
que eu botei na minha cabeça um princípio dos 15 anos para frente, que assim, já que eu era baixinho, né, comecei a fazer musculação, então eu tinha bastante problema assim, né? Nossa, eu sou baixinho, sou sempre o último da fila, no colégio assim, né? O primeiro pro último, né? Então, sempre de uma fila e tal. Então, eu ficava ali tentando aparecer no colégio de algum jeito, fazer algumas coisas ali, umas leves, outras pesadas, né? Pra chamar atenção, tudo. E aí comecei a fazer musculação, academia, e aí, fazendo isso, todos meus colegas ali também de classe, começamos junto, só sobrou dois, eu e um outro, porque os outros não gostaram, então a gente continuou. E aí eu percebi, a primeira vez que, não percebi lá na época, né? Mas a primeira vez que alguém chegou para mim e falou assim: Nossa, tá ficando forte. Pronto. Era isso que eu queria. Aí eu me afundei de cabeça. Aí eu fiquei 5 anos, dos 15 aos 20, afundado nessa vida. Eu comecei a treinar todo dia, com uma disciplina que às vezes eu penso assim, nossa, se eu tivesse essa disciplina hoje para as coisas do Senhor, com a especificidade que eu tinha naquela época, nossa, acho que eu estaria já assim, na sombra do apóstolo Paulo, já ali, né? Pegando a bata dele assim, né? Porque, nossa, irmãos, eu era muito disciplinado, eu era muito dedicado àquilo. Eu ia na academia de manhã e à noite, todo dia, de segunda a sábado. Eu estudava todo quanto. No Brasil não tinha muita coisa assim que nem tem hoje, suplemento, disso. Então a gente tinha que ir para o Paraguai comprar essas coisas, que tinha lá coisa americana. Então eu peguei meu salário do banco que eu trabalhava, gastei tudo naquilo, não comprei nenhum equipamento eletrônico, só vitamina, aminoácido, todas essas coisas, estudava sobre aquilo, fazia as composições certas para daquilo dar certo no corpo, não tinha coisa pronta assim, você tinha que estudar. Eu não gostava de estudar, mas para isso eu estudava. Então, por quê? Porque eu adorava esse negócio. Então, eu me dedicava bastante naquilo. Quando minha mãe chegava para mim e falava assim: Ah, filho, compra um ovo ali na vendinha. Não, mãe, não posso fazer isso, porque se eu for, eu vou perder, eu vou suar, eu vou gastar outra coisa, então vai a senhora. Eu não vou. Eu estou falando sério, pessoal. Eu não fazia nada que não tinha a ver com ficar cada vez mais forte, tinha botar isso na minha cabeça, tinha ganhado um carro do meu avô, um Fusquinha na época, eu falei assim, eu vou vender esse carro, vou para os Estados Unidos, vou ser faxineiro numa academia lá, e eu vou viver assim, é isso que eu quero, e eu comecei a tomar anabolizante, esteroide forte, tomar as coisas, porque você tem que alimentar o seu ídolo, lógico, né? Você nunca vai estar satisfeito, porque você colocou na sua cabeça, na sua vida, que você tem que ser aquilo que você se sente aprovado, que as pessoas se sentem, você ganha respeito, as pessoas começam a fazer algo que você quer também, né? Perdi tudo quanto é amizade nessa época também, não me importava mais, falei assim, não importa, eu não quero namorar, não quero ter amiga, eu quero ficar forte. Então, tudo que não tinha a ver com isso, eu lembro de uma namorada que eu tive, ela fez a besteira de ir para os Estados Unidos, né? Me trazer um livro do Schwarzenegger, assim, como treinar desse tamanho, eu tenho até hoje, assim. Aí, olha o que eu fazia, irmãos, é sério. Eu saía com ela de sábado, assim, tinha no tomar qualquer coisa num barzinho ali, eu levava o livro. É sério, é sério. E um dia ela chegou pra mim e falou: Você não olha pra mim nada assim, você fica lendo o livro na minha frente. Eu falei assim: eu não quero nada com você. É sério, é sério. Mas se você deixar esse livro pra mim, eu te agradeço muito. E ela fez isso. Ela fez. Quando eu penso nisso, como eu era malvado. Mas assim, aí ela, né, foi, acabou, não namoramos mais, terminou ali mesmo. E, e, e eu continuei com o meu livro, feliz da vida. Eu tava feliz mesmo, pessoal. Nossa, que coisa linda eu achava naquela época assim. Meus amigos, assim, vamos sair, vamos jogar bola. Jogar bola? Não, eu vou murchar, não posso, não faço. Tudo era em volta disso. Tudo eu acreditava que eu seria aquilo que eu coloquei na minha imaginação. Eu vou me tornar isso aqui. O Arnold anão. O Arnold anão. A miniatura, o chaveiro Arnold. Então, você vai se tornar isso aí um dia. Vai ser lindo isso aí. E
tomando essas drogas, tudo, cada vez mais, por conta própria. Era menor de idade, o farmacêutico vendia numa boa, porque pagava lá dinheiro de mesadas, coisa assim, ó, torrava tudo nisso aí, tudo. Tinha uma farmácia na esquina de casa lá, falava assim, todo o estoque dessa droga aqui é minha, não vende para ninguém. E começava assim, a aumentar cada semana, cada mês. Tomei uma dose assim que, quem é médico aqui sabe, né, aquelas doses de Decadurabolim para pós-operatório, uma ampola, 25 miligramas. Então eu tomava 10 vezes isso. Eu falava assim, coloca 10 de uma vez, coloca assim, e Deus começou a mexer. Começou a pensar assim, ó, eu começava a olhar para o espelho e falar assim, mesmo com tudo isso, mesmo com toda essa dedicação, acho que não estou ficando do jeito que eu queria. Claro, nunca vai ficar. O ídolo é insaciável, né? Você vai se matar. Inclusive, em se matar, eu pensava assim, não tem problema nenhum. É sério, pessoal. Eu pensava assim, eu tinha uma frase na minha mente. Porque os médicos, o amigo meu, morreu gente na academia de tanto tomar anabolizante, morreu ali, que treinava comigo, o dia seguinte não veio mais, morreu, explodiu o coração, né? Tomou anabolizante de cavalo, na dose de cavalo, morreu. E o dono da academia era um senhor, né? Ele já é falecido, é aqui perto, inclusive. Um lugar excelente, chamava Pinicão, né? Assim, lindo. De pinico mesmo. Então, assim, só tinha gente de nobre ali dentro, imagina. Só tinha pessoas fantásticas, intelectuais, assim, que ficavam ali vivendo. Aí, esse senhor, que tinha já tomado muito anabolizante na vida, ele era um campeão de luta livre no Brasil, no exterior também, falou assim, cara, não tem nada a ver com a sua vida, mas você vai se matar, né? Falou, seu Adriane, se eu morrer forte, eu vou morrer feliz. Eu não tô nem aí. Não tô nem aí com isso. E ele, ok. Ah, até um incrédulo, eu também era, né? Foi usado o Bruce para tentar me tirar daquele buraco. Mas eu fiquei fazendo aquilo. Um dia eu parei também de gastar dinheiro, não tinha mais também. E percebi que não estava fazendo o efeito que eu gostaria. Agora, e passei bastante mal, né, por parar de tomar um medicamento desse de uma vez e cortar, né? Total, assim. Começa de um jeito errado e termina também, então, enfim. Mas, o que é importante, assim, irmãos, eu sabia aquilo, eu era dedicado demais àquele negócio. Isso é um dos ídolos. Talvez na época era o principal, mas é um dos. Né? A gente tem no nosso coração um panteão de ídolos, coisas assim, muita coisa operando ali para tentar tirar o lugar que é do Senhor Jesus na nossa vida. Agora não tinha o Senhor Jesus, e na noite que eu ouvi aquele versículo antes lá, de João 4, não ouvi na mensagem, não lembro assim, mas eu estava em casa lendo a Bíblia, eu fui lá ler a Bíblia em casa, eu era espírita, né? E eu queria confirmar, a minha motivação na verdade era confirmar se o que tinha, se o que o Bill e o Calvin pregavam era certo. Ai, como eu sabia de Bíblia, né? Um espírita que não sabia nada, né? Queria, então talvez ele tenha pregado sobre esse trecho, não lembro. Mas eu queria ver se aquilo era isso mesmo. E quando eu cheguei para Jesus, aquela noite, na minha casa, sozinho, falei, Senhor Jesus, realmente eu estou entendendo que eu não sou gostosão aí, o garoto que faz coisa aí, tá tudo certo, só que todo mundo faz. Eu sou pecador mesmo, né? Eu entendi assim, eu já estava bem convencido, frequentando a igreja um mês e pouquinho, que eu era mal mesmo. Eu era malvado. Eu era malvado, era mal, que eu fazia era coisa podre. Então, assim, eu não tinha mais dúvida disso, né? E falei para Jesus, eu quero que o Senhor me perdoe, né? Me perdoe dos meus pecados e seja o Senhor da minha vida. Na hora veio uma frase na minha cabeça, até da musculação. Falei, até da musculação. Acabou. Todo o peso caiu na hora. Assim, eu não sabia explicar o que tinha acontecido, mas eu falei assim, bom, acho que alguma coisa importante aconteceu aqui. Alguma coisa eu mudei de algum jeito. No dia seguinte, a primeira decisão que eu tomei, na segunda-feira, não fui para academia. Minha mãe falou, tá doente, né? Porque como pode, né, moleque? Na verdade, foi a segunda decisão, porque a primeira foi pedir perdão para ela da vida que eu levava. Cheguei para ela, mãe, olha,
tenho ouvido algumas coisas aqui e tal, aconteceu uma coisa comigo ontem à noite, e eu queria pedir perdão para a senhora, tal, porque eu brigava com a minha mãe, xingava, de palavrão, tudo, era terrível. Então, pedi perdão para ela, então a dona Eli já regalou o zoião assim, né? O que está acontecendo? Né? Orgulhoso, que não pedia perdão para nada, nunca estava errado. E a segunda decisão foi, eu não vou para academia. E acho que eu não preciso ir mais, nunca mais, eu não preciso ir. E não sei por quê também, mas eu não estou com vontade, né? A Bíblia, quando a gente se converte, Deus trabalha na nossa vontade, nosso querer, né? Ele muda. Então Deus foi muito misericordioso e assim, vou arrancar esse ídolo aqui, ó, vou te dar uma força aqui, ó, vamos te afastar disso aqui. E para mim não tinha mais problema isso, né? Não importava mais. Tanto não importava mais que eu lembro que o pastor Calvin, depois de um tempinho, um mês e pouco, falou assim, pô, precisando fazer musculação. Você não gostaria de fazer musculação comigo? Falei, bom, tem um lugar fantástico, chama Pinicão. Quem conheceu o pastor Calvin, imagina o pastor Calvin sendo ali apresentado, aquele ambiente maravilhoso. Só faltava um rato treinar junto ali com a gente. Mas assim, fui lá, é interessante, fui lá, fizemos academia um tempo junto e tal, mas para mim aquilo já era diversão, né? Não, assim, vamos fazer, não deu para ir, não tinha mais nada ali que, assim, os caras, não, cara, assim, tô vindo aqui, tô trazendo um amigo aqui, não tem mais nada a ver. Percebi assim, Deus falou assim, acabou, você não precisa disso. Você estava afundado, você percebeu por que você se meteu nisso, mas agora isso não tem mais nenhum domínio, você não tem mais nada a ver com isso aí, né? Você pode até livre para fazer algo para a sua saúde, se você quiser, mas não como forma de querer provar alguma coisa para você, para os outros e pecar para fazer isso, né? Então você não pode apreciar a água viva a menos que reconheça o seu passado. Essa mulher samaritana tinha um ídolo, nós também temos. É bom cada um pensar em algumas coisas importantes na sua própria vida. Então, se a gente está pensando isso, a gente está começando a perceber. Deixa eu ver aqui. Então, Jeremias, né? Porque dois males cometeu meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. É exatamente isso que nós fazemos na nossa vida com os ídolos, né? Pensa na sua vida. Se você pode relacionar suas ações passadas. E quando fala passado, até o outro irmão aqui lembrou, né? Outro dia falou assim, passado, gente, é ontem às vezes, né? Não precisa ser assim, nossa, muito lá atrás. Mas assim, pode ser o dia de ontem, que você pode estar querendo ou estar já cavando a sua vida em algo que não vale nada, é inútil, né? Você pode botar o que você quiser ali, pode botar a sua vida ali dentro, vai escorrer para fora. Não vai segurar nada. Não. Dois males, né? Revelando um coração com uma adoração mal direcionada, né? As pessoas querendo satisfazer a si mesmas do seu jeito, ok? E rejeitando o Senhor, né? Para a gente estar tentando viver do nosso jeito, ou é porque a gente não conhece o Senhor, ou é porque a gente está tentando deixar ele de lado, né? Agora eu não quero que o senhor mexa nessa área aqui. Pode deixar que eu sei o que eu faço, porque assim, não vou falar isso pro senhor, né? Mas tem um negócio aqui, um ídolo do meu coração que eu quero ver o que acontece se eu dar comidinha para ele. Quero ver o que acontece se eu alimentar. Quero ver se ele me dá o que eu quero, já que o Senhor não dá o que eu preciso, né? Então eu quero ver se ele dá. Reflete na sua vida, pensa se isso pode ou não estar acontecendo. Deixar o Senhor, que é o manancial de águas vivas, e cavar cisternas, né? Que o que você colocar ali dentro, porque não foi o Senhor, foi você, não tem nada a ver com a vontade dele para a sua vida, vai embora. Você pode tentar encher um saco furado, né, de água, assim, você pode botar quanta água você quiser, não vai reter nada ali. O ídolo é assim. A suficiência de nosso Messias. Que maravilha, né? O nosso Messias.
Jesus respondeu essa mulher em relação a aquilo que ela falou, né, sobre o lugar de adoração, se é aqui, se é ali, é em Jerusalém, é em Samaria. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu sou o Messias, eu que falo contigo. Já pensou? Acho que a mulher não caiu no poço porque devia ser mais. Imagina, eu sou o Messias. Ah, bom, você quer o meu, porque tem um barulhinho parecido, né? É, eu que falo contigo, eu sou o Messias. Eu tenho mais 20 minutos, né, de intervalo, né? Ah, bom, obrigado. Então Jesus explicou à mulher que a fonte de água viva, a fonte da vida, falou assim, ó, não é um sistema religioso, mulher samaritana. Não é adorar desse jeito, esse ritual religioso aqui, você levantar o seu altar ali ou aqui, esse lugar. Não é você, né, criar algo para ser aceito por Deus à sua maneira. Não é um conjunto de padrões comportamentais também, né? Você ser alguém moralista, você ser alguém reconhecido, seja por isso, por aquilo, na sociedade, ou pessoas que te conhecem, tua família, você ser uma pessoa de sucesso, enfim. Não é nada disso. A fonte da vida é uma pessoa, sou eu. Eu sou a fonte que você precisa para beber. Você quer manter os baldes vazios de modo que possa enchê-los depois? Você tira aquilo e pode encher, transbordar com um relacionamento vibrante, cheio de alegria com o seu Deus. Então você precisa lidar com o passado e aí sim Deus vai estar colocando o que Ele quer na nossa vida. Deus ocupa o lugar quando a gente tira essas pedras dentro do balde. John Piper nos ajuda. Deu uma explicação interessante aqui. Deus não deixa de responder ao anseio contrito da alma. Se realmente a gente está fazendo esse exercício, estamos pensando, refletindo na nossa vida, assim, eu quero mudar, eu quero entender que balde está pior na minha vida, enfim. Ele vem, Deus vem e alivia a carga do pecado e enche nossos corações com alegria e gratidão. Converteste o meu pranto em folguedos. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Por fim, o coração não deseja nenhum dos bons presentes de Deus, mas tem desejo pelo próprio Deus, para vê-lo, conhecê-lo. Estar em sua presença é a festa final da alma. Fora disso, não há mais busca. Não precisa mais tentar satisfazer com nada. Terminou a busca. As palavras falham. Nós chamamos isso de prazer, alegria, encantamento. Mas essas são indicadores para a experiência inexplicável, para algo que ainda está ainda por vir, que Davi também fala no Salmo. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. A gente experimenta isso aqui. Mas imagina quando estivermos de verdade na presença de corpo e alma, né? Na presença de Deus. Ele está falando assim, ó, já estou dizendo que na minha presença há plenitude de alegria. Delícias perpétuas eu tenho reservado para todos vocês. E o ídolo? Dá o que para nós? Só nos tira. Tira a nossa vida. Tira tudo. Acreditar que Cristo é água viva e que você pode encontrar alegria abundante nele deve ser sua motivação primária para lidar com o seu passado biblicamente. Percebe? Não é lidar com o seu passado, porque foi falado para eu lidar, porque se eu não lidar, eu vou sofrer mais ainda. São motivações, mas a motivação de ver a alegria que Deus tem reservado, e Deus está falando assim, além, né? Não é questão da alegria pela alegria, não é centrado em si mesmo.
É alegria porque foi Deus que preparou isso para mim. Ele que eu quero. Ele. Tu é o manancial de água viva. Não é o que o Senhor dá para mim, o Piper está tentando ajudar a gente a pensar. É o Senhor que já é isso que eu preciso. Entende? Não é aquilo que o Senhor vai fazer ou dar, porque muitas vezes, né, eu posso querer algo e falar, é de Deus, tá? A gente faz muito isso, né? Se eu recebo o que eu quero, é automático. Não, foi Deus que me deu. Às vezes não é, né? Às vezes não é. Às vezes é um teste, como ele fez com Israel diversas vezes, né? Nem sempre aquilo que parece para nós de Deus é de Deus. Aquilo vem às vezes para provar nosso coração, mas Deus não falha. Quando Ele é o que nós queremos, não vai ter decepção, não vai ter frustração nenhuma. Ele é a pessoa, Ele é o manancial de água viva, Ele é a água viva que nós precisamos. Então a motivação primária é essa, né? Porque eu confio em Deus. Ele falou para mim que assim, ó, ao ter Ele no lugar certo na minha vida, eu terei alegria. Eu quero ter alegria, mas porque eu quero Deus. Não é pela alegria, entende? Eu quero que Deus, e Ele faz o que Ele quiser, né? Eu sei que vai dar certo se Ele estiver ocupando o trono do coração, aquele lugar que Ele merece. Bom, o que acontecer, inclusive o sofrimento, inclusive o pecado quando acontecer, eu vou ter como achar em Deus o que eu preciso, que é o que a gente está vendo esses dias aqui, né? Mesmo em qualquer tipo de balde, tem como lidar com isso. Quando a gente, Deus está no lugar certo na nossa vida, né? Outro ponto, então, não só o primeiro, né, do alegria para os que sofrem. Então, o primeiro é o baldes vazios conduzem à fonte de alegria, e esse agora, alegria para aqueles que sofrem. Então, é possível encontrar alegria ao encarar o nosso sofrimento de frente? Sim, não é? É o que a gente está aprendendo. Alegria de encontrar refúgio no Senhor. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriam se gloriem os que amam o teu nome. Isso é verdade, né? Ah, esse dia a gente está aqui, por exemplo, reunido no retiro. Você não está lá no seu trabalho. Alguns irmãos tiveram que trabalhar, realmente, eles não têm opção. Mas a gente está aqui, estamos concentrados nessas coisas. Quem que está cuidando da sua vida, inclusive das intenções das pessoas, pode ter certeza que existe isso. Fala assim, aqueles cristãos, tá lá, aquele crente que eu conheço do meu trabalho, da minha vizinhança, enfim, tá lá retirado, no retiro assim. Eu quero que a casa dele seja assaltada, que aconteça não sei o que lá, ele vai perder o emprego. Quem que está cuidando de você enquanto você está aqui? Inclusive contra as intenções das pessoas, com inveja, com o que for. Deus, né? Ele é o nosso júbilo, ele defende a gente. Quando a gente nem percebe que somos atacados, ele está defendendo também. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença, a plenitude de alegria na tua destra e delícias perpetuamente. Outro, porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. E Jesus também falou: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aqui tem o resumo do plano, o plano que Deus tem para a nossa vida, né? Tá cansado, sobrecarregado, o ídolo tá te massacrando ali, vinde a Jesus. Vá a Jesus. Ele aliviará. E como é que eu continuo? Então, ele salva, ele traz a gente para perto dele. Então, ele soluciona a nossa vida naquele aspecto. Na nossa vida, assim, nossa salvação, né? Começamos o relacionamento com ele. E aí, como é que isso continua? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então, eu continuo. Se
o Senhor Jesus me salvou, por que que eu não vou aprender a viver com Ele daí para frente? Não é? Colossenses 2,6 fala que a gente, né? O que fala? Eu lembrei de cabeça, mas já fugiu também. Colossenses 2,6 fala da nossa fé em Cristo para a gente continuar com a fé nele, já que ele nos salvou. Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Ele é o seu Salvador? Anda nele, aprende com ele a viver, continua, né? Continua aprendendo com Jesus que te salvou, a continuar salvando, ou seja, santificando a sua vida e vai descobrindo que de bom ele tem para você nessa caminhada em seguir o Mestre. Somos mais motivados a nos refugiar em Deus quando estamos sofrendo. Isso é normal, né? É natural para nós. Eu creio que não é uma coisa que devia ser assim o tempo todo, né? A gente devia se refugiar em Deus todo dia, não importa a situação, a circunstância. Momento devocional, por exemplo, é feito para esse propósito também. Você gastar um tempo com o Senhor, para gastar um tempo com o Senhor, para pensar na sua vida, para confessar pecados ao Senhor, para receber orientação bíblica do Senhor, como viver. Agora, quando a gente está sofrendo, a gente faz mais ainda essas coisas, né? Eu devia fazer. Quando a gente se move na direção de Deus, em tempos de dor, em vez de fugirmos de Deus, a gente encontra também alegria, intimidade, que está disponível somente àqueles que também já sofreram bastante. Então, limpar nossa vida de reações erradas do passado pavimenta o caminho para andarmos mais com Cristo. E achamos então o seu jugo suave e seu fardo leve, porque a gente está se movendo para frente junto com o Senhor Jesus. A gente percebe assim, eu estou dividindo a carga com o Senhor Jesus. Eu estou recebendo a ajuda dele, a orientação dele. Muito mais leve do que andar sozinho ou tentar enfrentar os problemas, enfim, não tem nem comparação. Fico pensando e lembro da minha vida, como é que eu enfrentava as coisas antes de conhecer o Senhor Jesus? Desespero, né? Pecado, para mais pecado, mais destruição, mais relacionamento rompido, mais desgraça promovida. Pensando, o incrédulo vive assim. Ele tem que tentar lidar com o pecado pecando. Não tem o que fazer. Mas crente não. A gente tem em Jesus o nosso irmão, o nosso amigo, e ele, como sabe o que é padecer, já falamos bastante disso nos dias anteriores aqui, né? De Hebreus 4, 15 a 16. Então ele se compadece e ele se envolve conosco no nosso sofrimento, para a gente esvaziar aquilo que não presta à nossa vida, inclusive. Então, alegria para aqueles que sofrem, alegria de encontrar refúgio nele, e também, número 2 aqui, alegria de ver Jesus responder suas orações. Jesus disse para os discípulos, até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então, antes da sua morte, Jesus fez essa promessa aos seus discípulos, antes de morrer, momentos antes, né? À medida que atravessamos o nosso sofrimento, de mãos dadas com Jesus, a gente experimenta a plenitude de alegria enquanto a gente vê ele responder às orações. Não vai deixar a gente na mão, né? Pode ser que ele não vai tirar aquele sofrimento que está acontecendo, pode ser que aquele sofrimento vai durar a vida inteira, mas a gente tem testemunhos e testemunhos de pessoas, irmãos e irmãs, né, que, atravessando aquilo com Jesus, atravessaram com alegria. Não como alguém que não tem esperança atravessa, mas como alguém que tem esperança, que está seguro no meio do sofrimento. Toda a sua idolatria passada jamais poderá prover esta alegre intimidade com o Filho de Deus. Pensa assim, ó. Você já sentiu verdadeiramente alegre? Assim, ó. Você, nossa, tô alegre, tô bem, tô feliz. Depois de haver estourado com uma pessoa, por exemplo, já deu essa alegria no coração, assim, nossa. Mesmo quando você era descrente, pensa, teve aquela alegria, né, aquela paz, nossa, mirei, mandei a pessoa para aquele lugar, tô bem, tô feliz, devia ter feito isso mesmo. Por que eu não fiz isso antes? Não aconteceu isso, né? Como cristão, muito menos. Se aconteceu, na verdade, o Espírito Santo vai, opa, tá errado, né? Você não vai ter alegria de fazer isso. Então,
quando a gente escolhe do outro lado dos lábios, né, para clamar a Deus, pedir, orar, aí você começa a experimentar alegria, mesmo no sofrimento, mesmo que as pessoas estejam pisando em você às vezes, ou você está sofrendo no pecado que acontece, enfim. Outro ponto, alegria de ver o Espírito Santo desenvolver o seu fruto na sua vida. Então, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, que é discussão, né? Ciúme, ira, discórdia, dissensões, né? Facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ora, Paulo está escrevendo aqui para cristãos, falando assim, essa é a nossa vida, é o que estava lá na nossa vida, ok? Esse é o nosso estilo de vida, viver assim, com tudo isso aí misturado, né? Essa caixa de gordura cheia de sujeira aí, fedida mesmo. Então é assim que a gente tomava banho nisso, a gente gostava disso aqui, né? A gente gostava de viver assim, achava que isso ia levar para algum lugar. E Deus falou, quem pratica esse estilo de vida aqui, não é salvo. Ele está escrevendo para salvos. Por quê? Porque ainda existe luta, né? Por isso que Deus nos ensina a segui-lo, né? A gente foi perdoado instantaneamente, imediatamente quando cremos no Senhor. Mas nós não fomos transformados na prática, no estilo da nossa vida. A gente está aprendendo a viver como um cristão daí para frente. Então, para muitos, o passado pode ser muito perturbador, sim, porque está cheio do que a Escritura chama de obras da carne. Na verdade, para todos, né? De uma forma ou de outra, várias palavras dessa aqui fazem parte da vida de toda pessoa aqui. Pode ser que não seja tudo na sua vida. Talvez se a gente pensar bem, né? Eu acho que é tudo. Eu acho, tá bom? Acho que é tudo. Quando a gente começa a pensar bem nisso aqui, nessa listinha aqui, porque uma coisa vai engatando na outra, né? Lembra, os pecados que estão aqui mencionados não são simplesmente quando a gente percebe as suas consequências. O nosso coração é assim, ok? O nosso coração é isso que ele quer, né? Ele é metido em prostituição, em impureza, em querer brigar com os outros, em falar dos outros mal, em usar o corpo de maneira indevida, criar problema onde não tem. Ou seja, a gente é assim, e Deus fala, obras da carne, ok? A gente vive para satisfazer a nós com essas obras da carne. Deus nos conhece totalmente. E a boa notícia, ainda bem que Ele nos conhece totalmente, é que você não tem que ficar lutando como se isso assim, eu sou obrigado a viver assim. Você pode eliminar, e melhor ainda, você não tem que fazer isso sozinho, né? À medida que a gente anda com Deus, o fruto do Espírito ele vai substituir esse tipo de vida ruim, ok? Fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse fruto do Espírito aqui, se você perceber, ele vai de encontro àquela lista de obras da carne anterior, né? São o fruto do Espírito, ele vai dar conta, ele vai resolver as questões da nossa obra da carne. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, o fruto do Espírito não é resultado de você tentar viver a vida cristã sozinho, de você fazer algo na sua força, seu próprio esforço humano, sua sabedoria, mas é um relacionamento, né? Quando você está aqui, por exemplo, no retiro, você está ouvindo coisas, versículos, verdades da palavra de Deus, está ouvindo Deus falar com você, né? Não tem a ver com a gente falando isso. Deus está falando, porque a gente está vendo a palavra dele. Deus está falando. Você ouve isso e você, puxa, eu confio no meu Deus. Isso aqui é importante para mim.
ainda bem que o senhor falou isso aqui, porque se eu usar esse princípio para viver, eu vou tratar dessa área. Pensa bem, por que você faz isso? Porque você tem um relacionamento com Ele, você confia em Deus. E ao viver dessa forma, o que Deus vai produzir na sua vida? Você vai praticar algumas coisas que Ele fala para a gente, né? Por causa agora de crer no que Ele fala para você, naquele princípio bíblico, e porque você confia nele, o que Ele vai produzir? O fruto do Espírito. Ele vai te ajudar a sua vida a ser transformada. Quando alguém sai de uma prática, de cometer ou praticar obra da carne e começa a ter outro fruto, você pode ter certeza, porque Deus está transformando a sua vida. Deus está mudando você. Né? Quando a gente pega qualquer área da nossa vida, começa a pegar uma prática que você está lutando ali e tenta identificar assim, ó, isso aqui tem a ver com o quê? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, ira, discórdia. Tenta colocar em algum lugar. Aí você pratica os princípios bíblicos com a ajuda de Deus. Quem te deu os princípios bíblicos? Foi Deus. É o recurso que Ele te dá. Por que você pratica aquilo? Porque Ele te deu o Espírito Santo para você ter poder para ver daquele jeito. Você tem entendimento? Porque Ele deu uma nova mente para você. Ou seja, você está usando os recursos que Ele te deu. E você começa a praticar certas coisas, daqui a pouco, você não está mais atolado naquilo. Na verdade, você percebe a tua vontade vai mudando, você começa a lidar com o seu coração, do jeito que a Bíblia ensina, porque você quer agradar a Deus. E aí você, daqui a pouco, de alguém que lutava com ira, você percebe que as pessoas que te conhecem falam assim, poxa, você está mais manso. Porque Deus está lidando com a sua vida, Deus está transformando você. Fruto do Espírito. O Espírito está assumindo o controle que ele sempre devia estar lá e você está recebendo os bons frutos disso. Você não está sozinho. A vida cristã, então, é sempre, né, nossa parte, parte de Deus. Muito mais é o que Deus faz. A gente coopera um pouquinho, né? Mas Deus falou, é parte do processo cooperar com Deus. Filipenses 2, 12 e 13 diz, assim, pois, amados, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, não só enquanto estamos no retiro, muito mais quando a gente for para casa, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Percebe? Uma parte nossa, que é obedecer a Deus, se pegar os seus princípios e ver assim, e Deus vai transformar a nossa vida, a gente confiando nele. Vamos para o nosso intervalo?